Olá, pessoal! Eu sou Aline Dias. E eu sou a Tê Castro. Hoje nós vamos comentar sobre o mais novo sucesso da Amazon Prime Video, o filme Sem Remorso, com o ator Michael B. Jordan. É um filme de ação que tem lá na Prime Video. Mas antes da gente comentar sobre esse filme, se inscreva no nosso canal, dá essa forcinha pra gente. Bom, esse filme, Sem Remorso, é baseado na série de livros de John Clancy. Aqueles livros que falam do personagem Jack Ryan. É como se fosse, vamos dizer assim, um spin-off, né? O companheiro do Jack Ryan, o John Kelly. Tiraram tudo de mim, a minha família. Não sobrou nada. Trouxeram a guerra deles pra minha casa. Agora quem dita as regras sou eu. Então começa a história, né? Eles estão num combate, né? Lá na guerra da Síria. E eles vão lá, né? Aí vai um cara lá da Síria, fala pra eles que tem que ir pra uma missão para tirar um homem lá Que era da própria CIA. da própria CIA que estava preso. Então eles vão. Só que esse John, ele presta atenção que eles estão entrando num local estranho. É num depósito de armas russo e que tinham soldados russos. Até um dos fuzileiros navais da equipe é morto porque esses soldados são bem treinados. Aí tem uma explosão no local, uma confusão danada, eles têm que fugir, mas conseguem extrair o tal do cara que esse Winters da CIA queria pegar. Aí o John começa a reclamar porque ele não avisou o que era. Para eles era simplesmente para pegar o agente, mas quando eles foram ver, eles mataram agentes russos. Esse Winters, vamos dizer assim, omitiu algumas coisas. Eles não tinham direito de tirar tanto de mim. Passa 3 meses e mostra esse John, né, na casa dele, a esposa grávida, todo mundo voltando à sua vida normal. Quando daqui a pouco, né? O que acontece? Um daqueles fuzileiros que estavam lá tá botando o lixo do lado de fora, nisso passa um furgão e atropela ele. Aí tem um outro que saiu para beber com os amigos, então tá voltando de carro, no engarrafamento, falando no celular com a esposa. De repente, o mesmo furgão metralha ele. E aí termina a festa lá na casa do John, tudo na mesma noite. E aí a esposa do John, a Pam, vai dormir, ele desce para escutar música lá embaixo e de repente aparece o mesmo furgão com vários agentes armados para invadir a casa do John. Só que aí eles vão diretamente, praticamente, no quarto e fuzilam a mulher dele, porque ela está coberta, eles não sabem que eles estão matando. É que provavelmente achou que os dois estariam ali e só estava a mulher dele, que já ia ter filho no próximo mês. Mas aí o que aconteceu? Ela morreu. E ele foi correndo para ajudar, ainda conseguiu ser ferido e foi parar também no hospital. A minha família. Não sobrou nada. Entrou em coma e tal, mas depois melhorou. E aí ele falou com a sua amiga, a capitã-tenente Karen Greer, que também estava na missão, né? Então ela fala que vai investigar porque foi uma série de atentados contra fuzileiros dos Estados Unidos. Então eles começam a investigar, mas aí falam que foi pessoal da Rússia que atacou em solo americano os tais soldados em retaliação ao que aconteceu lá na Síria. Então, que como não se queria ter uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, queria ficar por isso mesmo, porque a Rússia não iria fazer mais nada e achava melhor, vamos dizer assim, encerrar o caso.
Então essa capitã-tenente Karen Greer, ela ficou pé da vida com isso. O que ela fez, aproveitando que o John já estava, vamos dizer assim, tipo na reabilitação, né, para poder voltar à força, tudo direitinho, depois dos tiros que ele tomou, ela foi lá e mostrou a ficha do cara que, vamos dizer assim, trouxe esses agentes para solo americano. Mostrou tudo para ele, que esse cara era intocável e tudo mais. Então John arma um plano para poder se vingar. A CIA não quer continuar a investigar os ataques ou a morte da sua mulher. Ele sai correndo, ele se finge de bêbado, para na porta, não sei do que é, do edifício. Aí o cara sai num carro, aí ele vai, sai num carro, feito um carro guincho, e sai correndo, né, atrás do carro. E nisso, quando o carro deles passa para cá, ele, pum, bate com o carro, para não deixar eles andarem. Ele sai do carro guincho, né, e joga álcool no gasolina, carro. sei lá o que ele jogou. O que ele jogou? Tem que ele jogou deve ser gasolina, porque era um negócio assim, e sai jogando, depois joga um fósforo. Aí entra. Aí começou a pegar fogo o carro, e aí o que ele fez? Ele entrou dentro do carro. Quer dizer, o fogo acho que só ficou praticamente do lado de fora, para ele poder falar com o cara que ele queria falar. É o Vasiliev, que foi quem trouxe esses agentes russos, que é quem saberia quem era o quarto agente que fugiu, que estava lá na casa do John. E aí ele acaba falando quem é, que também é um russo, e ele vai e mata o cara e vai para a cadeia. Só que a cadeia lá tá cheia de russo. Então ele tá com medo de morrer. Então ele fala pra capitã para ver se tira ele dali. Que ele fala que ele quer falar com o secretário Clay, que ele tem uma informação muito importante, mas que ele só vai falar se tirarem ele dali. E aí ela fala com esse secretário Clay e ele tira, né, o John de lá. Precisamos de você em campo, a menos que não queira sair. Suboficial Kelly, parece que tem um inimigo em comum com os Estados Unidos. E aí ele se encontra com esse secretário Clay, aí tá lá o chato do Winters lá da CIA e a capitã, e ele fala do nome do cara. Eles falam que não é possível porque ele está morto. E aí mostram várias fotos, né? E ele reconhece o cara. Então ele fala que quer entrar na missão para poder pegar ele. E aí a capitã fala que não, porque ele não tá muito bem. Mas o secretário fala, não, eu quero que ele vá. E aí eles vão para essa missão na Rússia. Eles vão num avião comercial, aí junta outros agentes dos Estados Unidos para poder ir para a Rússia, para poder pegar esse agente russo que estava envolvido nessas mortes. E o Winters não vai com eles. Disse que vai se encontrar com eles lá. E esse avião é abatido, né? E é obrigada a fazer um pouso forçado no mar. E aí começa a entrar água e esse John ainda vai pegar a mochila, vai pegar os troços, aí mergulha, sai, dá até nervoso, aí vai, encontra com todo mundo e eles conseguem entrar dentro de um bote, né? Eles sabiam onde nos encontrar. E aí eles vão para o local que teriam que se encontrar com o Winters, né, para poder fazer a missão. E aí o John já chega batendo nesse Winters, porque era meio óbvio que ele armou para eles, porque que ele não estava no avião, e ele começa a enforcar o Winters, reclamar com o Winters. O que está acontecendo aqui? Foi a verdadeira missão. E aí eles têm que aceitar a versão do Winters, né? E aí eles vão para a missão para poder pegar esse cara que está num prédio. Então eles entram, só que o John entra na frente e tranca para ninguém entrar. E ele vai atrás do cara. E aí ele entra, começa a falar com o cara, e o cara tem explosivos
né, que disse que ele tem que morrer, ele e todos os agentes, que ele também trabalha para a CIA, que isso é uma conspiração política dos Estados Unidos e que todos eles têm que morrer, porque eles mortos valem muito mais do que vivos. Então o John só tem tempo de dar uma corridinha, ele explode enquanto os outros conseguem entrar. E nisso que explode, tem aquela confusão, começam a ter atiradores em outro prédio atirando para matar eles. Aí começa, né, a confusão. Aí vem a capitã e pega, mas ela mesma, ela luta pra caramba. E ela consegue. Aliás, a melhor cena do filme, né? Vamos dizer assim, pelo menos eu adorei. Né? A gente vê ela, tipo, no outro quarto, no outro pedaço ali do prédio, sendo atacada por um agente russo. E aí o John vai lá, pula de um lado, pula pro outro pra entrar pela janela pra salvar a capitã. Quando ele chega, a capitã já se salvou. Ótima Ela pega uma cena. faca e esfaqueia ele, o cara que tá lá lutando com ela. Nisso chega a polícia russa, e aí os atiradores atiram na polícia russa, e aí eles começam a perceber que aquilo ali foi armado, porque como se eles estivessem atirando nos policiais russos, e que eles tinham que sair dali. E como estava cercado pela polícia, uma confusão danada, ainda tinha os atiradores e tal, ele fala que iria subir até o telhado para poder distrair ali, que ele iria estar atirando, enquanto eles fugiriam pelo outro lado. Então é isso que ele faz, ele vai pro telhado enquanto os outros conseguem fugir. Aí depois ele sai atirando lá em todo mundo, mas ele consegue, né, sair. Nisso, quem tá lá esperando por ele? A capitã. Aí tira ele. E aí que a gente vê que o Winters não tinha nada a ver com essa história. Ele só era babaca mesmo. Ele não era, vamos dizer assim, conspirador. E aí eles estão para voltar, né, para os Estados Unidos. E aí ele fica, vamos dizer assim, chateado, né, o John, porque ele vai acabar indo para cadeia e no final por nada. E aí o Winters se redime no filme. Eu já odiava aquele cara no filme. Né? Ele fala que tem dinheiro ali para ele fugir, que eles vão dizer que ele morreu. Ele morreu ali em ação, então ele não precisa botar para cadeia, ele fica com a vida dele, faz o que quiser. Só que aí ele pensa e ele vai procurar o secretário Clay. E aí ele aparece, o secretário toma até um susto, porque ele foi dado como morto. Aí ele deu uma desculpa lá, aí o John prestou atenção, pescou no erro dele e falou: esse cara que é o traidor. Aí ele pega ele, tá com ele no banheiro, e coloca ele num carro. Então ele vai perguntando para ele. Aí ele fala que ele confessa tudo que ele fez, que era para eles terem morrido, porque era para ter uma guerra, que o povo precisa de uma guerra, que não existe, que os Estados Unidos precisa brigar, precisa de uma guerra. Para o povo poder se unir contra o inimigo. E que melhor inimigo que a própria Rússia, que já foi um inimigo tão forte dos Estados Unidos. Aí o que faz? O John pega o carro, pum, joga dentro d'água, cai ele e o cara dentro d'água. Aí quando, né, tá caindo o carro, o cara tá preso, e nisso a gente vê também a água entrando, pegando o John também, que estava dentro do carro. Mas aí, quem aparece? A capitã. Vai lá e ajuda ele a sair e salva ele. Aí tira ele, pega o gravador que estava no carro, porque já estava tudo armado, dá o oxigênio lá para ele. Aí eles voltam e ela mostra, né, para a CIA, para os outros agentes ali, a gravação mostrando toda a história lá do secretário Clay. E termina o filme, né, ele se despedindo, né, e ele indo viajar
com outro nome, indo para outro lugar, porque ele foi dado como morto. Agora ele virou John Clark. Não é mais John Keller. Aí acabou o filme. Nas pós-créditos, né, aparece, né, o John, um ano depois, conversando com o Winters da CIA, e ele falando que tem uma proposta para fazer para o presidente. Então, John entrega um negócio lá para o Winter para dizer que ele quer abrir uma divisão antiterrorismo que ele iria comandar. Então, dando a entender que vai ter continuação aí nessa história, vai ter um próximo filme. Aí termina. Mas é um filme bom, porque você prende a tua atenção, você quer saber o que vai acontecer. Para mim, quando houve a pausa, né, dos 3 meses, eu achei que eles não iriam mais voltar, né, ativa. Eu achei que ia ser só vingança ali entre eles. Não, eles voltaram ativa, foram sabotados, eram para eles morrerem, tudo para ter uma guerra. Então o filme, assim, é bem diferente. Um filme, particularmente, eu gostei. Também gostei bastante do filme. O Michael B. Jordan, ele tá excelente nesse filme, tanto que, tipo assim, acho que 90% das cenas é com ele. E esse filme, ele é todo pelo, vamos dizer assim, pelo ponto de vista dele. Que assim, ele não narra a história, mas a gente vê tudo através da história dele. Ele tá inserido ali, a gente vai conhecendo, vai vendo tudo, né? Então a gente vai vendo todo o sofrimento dele de perder a esposa, quando ele se aposentou, né, de ser fuzileiro, quando ele teve que voltar ativa para poder ter essa vingança e depois arrumar um novo rumo para a sua vida no final. Eu também achei um filme assim bem interessante, muito bom. Eu sei que ele é baseado em livros, eu não li os livros. Eu sei, assim, que eu dei uma pesquisada, que o livro, assim, ele é de 93. Então a guerra que aparece no livro é a Guerra do Vietnã, porque é ambientado nos anos 70, o livro. Então eles trocaram para a Guerra da Síria, porque é uma guerra, né, que está acontecendo por agora, para poder mostrar, né, vamos dizer assim, a guerra e ambientar ali direito. Essa capitã-tenente não existe no livro, ela foi criada para o filme. Na verdade, quem deveria estar era o tio dela, que é mencionado no filme. Mas aí eles preferiram colocar uma mulher, né, para termos diversidade, e eu adorei. Porque ela deu um show. Então, quando ela aparece, até o anjo da guarda do John. Exatamente, adorei as participações dela no filme, adorei ela. E o personagem, né, o John Keller, que vira John Clark, ele no livro é branco. E aí preferiram colocar um ator negro, que eu achei excelente, ele arrasou nesse filme. Eu não vi um outro ator para estar ali no lugar dele, que ele foi muito bem nesse filme. Eu gostei bastante das cenas de luta, das cenas de ação. Eu achei tudo assim bem medido, né? E tem essa reviravolta que a gente acha que é só uma vingança russa, mas na verdade, vamos dizer assim, não tem nada a ver com a Rússia em si. A culpa foi toda do secretário dos Estados Unidos, que queria arrumar essa guerra. Então, assim, eu achei a história bastante interessante e eu achei o filme, assim, muito bem feitinho, muito bem amarradinho, te dá vontade de ver até o final, não é aquele filme chato que você vê que a cena de luta é totalmente mentira, não, foi uma cena bem ensaiadinha. Quem já viu esse filme? Deixa aí nos comentários, comente o que você achou do filme, se você gostou, tá? Deixe seu like, que é muito importante pra gente. E não deixe de estar se inscrevendo no canal Anissérie para você ver mais conteúdos como esse, que toda sexta-feira nós trazemos um filme para poder estar comentando aqui no canal. Tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Anissérie tem. E não se esqueça, todo sábado eu faço o resumo de 3 vezes Ana. Tchau!